A gente continua falando sobre a criminalidade. Um homem foi morto ontem por policiais da Rota na cidade de Santos, no litoral de São Paulo, em mais uma ação da Operação Verão. Com a ocorrência, já são 20 os suspeitos mortos desde o reforço no policiamento da Baixada Santista. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem estava andando de bicicleta e recebeu ordem de parada, mas não obedeceu. Ele teria sacado uma arma, efetuado 2 disparos contra os policiais. Em uma nota, a Secretaria da Segurança Pública aqui de São Paulo afirmou que todos os casos são rigorosamente investigados com acompanhamento do Ministério Público e também do Poder Judiciário. Começo por você, Cristiano Vilela, que é de Santos, e nunca é demais lembrar que o secretário da Segurança Pública, o ex-deputado Derrite, transferiu para o litoral de São Paulo o gabinete da Secretaria da Segurança. Olha, Tiago, infelizmente o que a gente está vendo nos últimos tempos na Baixada Santista é um recrudescimento do crime organizado e que tem dado mostras de que se a Polícia Militar do Estado de São Paulo, a Polícia Civil não tomarem realmente iniciativas para coibir, nós teremos que esse segmento da sociedade ele vai ampliar cada vez mais os seus tentáculos e vai dominar especialmente aquela região, como você colocou bem. Eu nasci em Santos, meus pais moram em Santos até hoje, então tenho um carinho muito grande por aquela região. Eu vejo nesse sentido, quando a gente fala de uma ação da Polícia Militar, especialmente para o desbaratamento do crime organizado, é natural que cabe à Polícia Militar, seguindo todos os procedimentos legais, os direitos humanos, as garantias e tudo mais, mas é importante a gente ter claro que se trata do braço do Estado, do braço do poder público, que tem a função justamente ostensiva de coibir o crime e que por vezes acaba tendo uma troca de tiros, acaba tendo uma situação que possa levar ao óbito de alguém. Eu vejo que toda e qualquer morte, evidentemente, ela tem que ser analisada para possa verificar se de fato foi uma ação normal. Dentro do dia a dia de uma busca, de um programa como esse que está sendo desenvolvido na Baixada Santista, ou se houve algum excesso por parte dos policiais. Mas, de uma forma geral, eu vejo isso realmente como o reconhecimento de que o Estado está, de fato, trabalhando para desbaratinar essas quadrilhas que vêm atingindo aquela região e que faz parte que, dentro de um conflito, você possa ter troca de tiros e que possa ter o óbito de algum criminoso e também de algum policial. Então, eu vejo que é importante a gente analisar, mas não se pode colocar uma alcunha negativa na Polícia Militar, que de uma forma geral age com correção para o desenvolvimento do seu trabalho. Pois é, Diego, a gente vem acompanhando também os desdobramentos da Operação Escudo. A Corregedoria da Polícia investiga sempre esses envolvimentos, os policiais se reagiram ou não reagiram, mas de uma certa maneira a situação no litoral aqui de São Paulo é uma situação crítica. Sem dúvida nenhuma, Tiago, e até para desmistificar um pouco algo que algumas pessoas colocam como fato, muitos acham que a justiça militar é uma justiça corporativista, que a Corregedoria da Polícia é corporativista. Nada disso. Os militares, eles recebem punições severas. É uma justiça até muito mais rigorosa do que a justiça comum. A Corregedoria da Polícia Militar é extremamente severa quando existe, de fato, algum tipo de abuso. É claro que toda situação que acaba na morte de alguém, seja de um inocente, seja do mais perigoso dos bandidos, tem que ser devidamente apurada por todos esses órgãos. Agora, fato é, o policial não pode ser julgado pelo meio segundo que ele tem de possibilidade de resposta quando uma arma é apontada para ele. E é importante que o Estado dê sim esse recado, que qualquer criminoso que ousar levantar a sua arma para um policial vai receber a sua justa resposta, que é uma arma apontada para ele de volta. E sem medo de disparar, porque hoje o que acontece, infelizmente, é que muitos policiais se sentem inibidos de agir. Tem muito policial que não puxa a sua arma, que prefere o não enfrentamento, porque sabe que a opinião popular, caso ele venha numa situação como essa, na qual um bandido levanta a arma para ele, dá essa justa resposta, ele vai ser extremamente criticado. Então, todo esse clima, como nós discutimos agora no caso da Vai-Vai, de demonização da polícia e de glamorização do crime, acaba criando esse contexto de bandidolatria. E isso impede que num país como o Brasil, que nós temos um problema grave de segurança pública, nós possamos adotar as medidas para tentar resolver esses problemas.
Então, eu acho que sim, tudo tem que ser analisado como de fato está sendo analisado. Mas nós devemos ter muito cuidado, principalmente com os nossos policiais, que, como eu disse anteriormente, não recebem do Estado a valorização que merecem. Comandante Robson, depois o Leandro. Olha, gente, eu penso que a polícia é um nervo exposto apenas, né? Porque ela também é vítima, muito vítima, porque o policial, uma boa parte, se for feito um estudo sociológico, principalmente dos praças, né, vivem numa situação bastante difícil, aí, principalmente o pessoal que está ingressando aí. Mas eu acho assim, é um nervo exposto de um problema muito maior. Tá? Eu acho que se a nossa sociedade, e quando eu falo sociedade, não estou falando só Brasil não, Ocidente, ela não aprender a lidar com o problema de drogas de uma outra forma, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Por quê? A tendência é dessas mega organizações, elas já estão se tornando um para-estado. Tá? Em alguns lugares aí, eles têm uma força muito maior. Dentro das prisões, eu não preciso nem dizer. O Estado, ele está ali, ele é apenas um ente figurativo. Eu acho que a gente precisa mexer em tudo isso. Agora, jogar toda a conta para o colo da polícia, eu acho um tanto quanto injusto. Leandro? Olha, eu acho que há elementos que mostram que a ação na Baixada tem um porquê, né? Nós vimos aí o caso de uma residência com R$1 milhão, nós vimos apreensão de entorpecentes, nós vimos apreensão de armas de fogo, né? E um caso como esse de uma pessoa que foi executada pela polícia em função de ter agredido o policial, levantando uma arma ao não querer parar em um bloqueio, certamente se justifica, se coloca os policiais em uma necessidade de tomar de decisão rápida sobre a sua integridade. Agora, seria muito fácil, de uma forma racional, nós conseguirmos avançar para um debate mais bem feito sobre isso, especialmente no caso dessa operação. Por que não universalizar as câmeras nos uniformes dos policiais? Dinheiro. Não é só dinheiro, você me perdoe, Diego, qualquer vida perdida não vale o que se pagaria nas câmeras necessárias para colocar ali. As vidas valem muito mais do que o dinheiro. É melhor ter um escudo do que uma câmera para poupar a vida, então. Uma arma de ponta. Por gentileza, se vocês acham que é melhor ter uma arma de ponta para executar, eu acho que é melhor uma câmera. Não é para executar, é para o policial se defender. Olha só, nós tivemos o caso do soldado da Rota que foi executado de forma bárbara por uma pessoa que ele encontrou no meio da operação, e a polícia militar rapidamente identificou o suspeito, rapidamente colocou um pagamento para quem encontrasse esse suspeito, rapidamente colocou em operação todos os agentes para encontrar aquele suspeito. Sabe por quê? Porque o policial estava com a câmera na hora que foi executado, gravando, e pegou o criminoso. Pois é, a câmera não salvou a vida dele, né? A câmera impediu que aquele criminoso esteja em liberdade e que possa cometer esse crime de novo. Infelizmente, o policial morreu. Eu lamento muitíssimo pela família dele, né? Mas seria importante que, num caso como esse da motocicleta que não parou no bloqueio, a câmera poderia resolver no caso das 35 mortes que precisam ser investigadas agora em nível internacional por denúncia da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, por denúncia da Conectas Direitos Humanos, por denúncia do Instituto Vladimir Herzog, que denunciaram em âmbito internacional que isso deve ser investigado. Não estou falando que essas mortes foram injustificadas, nem que não existia perigo para a vida dos policiais. Só estou dizendo que um debate racional com uma câmera no peito poderia evitar essas mortes e ajudar a identificar novos suspeitos. Ô Leandro, deixa eu só te fazer um questionamento. Claro. Por que a palavra do policial não pode valer nessas situações? O policial é o único funcionário público que, ao contrário de todos os outros, não tem a presunção da veracidade das suas alegações. Seres humanos não mudam pelo fato de se tornarem policiais militares. Todos nós estamos sujeitos a erros, todos nós estamos sujeitos a atuar com uma emoção além da racionalidade que a situação exige. Nós não podemos colocar o policial... A câmera será um apoio para o policial, muito mais do que
para a criminalidade. Por que ao invés de não dar esse apoio para o policial no formato de uma câmera, não se aumenta o salário do policial, não melhora o treinamento do policial, não melhora a instalação dos batalhões, das delegacias? Tem que melhorar. Uma câmera, o secretário Derrite, eu falo isso aqui sempre que eu tenho oportunidade de discutir esse tema, lá no começo do mandato Tarcísio, o secretário Derrite contestou uma licitação que veio do governo anterior, que estava pagando R$10 mil numa câmera dessa. R$10 mil numa câmera. Você vai investir R$10 mil em um homem da polícia, você vai colocar para colocar uma câmera na farda? Você não quer a polícia tem tantas necessidades? Câmera na farda. A polícia hoje viralizou um vídeo do carnaval, acho que foi no Rio de Janeiro, de alguns bandidos pulando o carnaval a céu aberto, como se não existisse estrutura estatal, levantando para o alto seus fuzis. É só arma de guerra de ponta. O policial hoje ele encontra na rua um arsenal de guerra do mais tecnológico que existe. O crime organizado tem até bateria antiaérea. É que muitas vezes sai dos quartéis do exército. E o policial muitas vezes está numa operação dessa, está numa operação dessa aí, encontrando o criminoso que está andando de bicicleta e não se sente inibido de puxar uma arma para ele está com uma arma de segunda mão na cintura, que veio de outro batalhão, que já foi usada. O fato é, se for para investir, no Brasil, nosso cobertor é curto, não dá para investir em tudo. E câmera até seria um programa viável, se nós já tivéssemos resolvido todos os problemas estruturais da polícia. Aí você me dá o exemplo dos Estados Unidos. Estados Unidos, todo policial usa a câmera. Claro que usa a câmera, porque lá ele tem tudo de mais tecnológico para combater o crime. E tem outro ponto. Nos Estados Unidos, se um policial mata um bandido em ação, ele é condecorado. Ele recebe uma premiação, um destacamento. A câmera vai ajudar a dizer se ele deveria ser condecorado ou preso. Repito para você, eu concordo que até seria uma política viável se nós tivéssemos nossa polícia muito bem estruturada, muito melhor estruturada do que ela é hoje. Você acha que melhor estruturado? Quanto custa um fuzil, Diego? Muito mais do que uma câmera. Muito mais do que uma câmera. Mas você vai colocar uma arma desse tamanho na rua? Mas nós temos policiais ainda que estão usando revólver, que não usam nem as pistolas mais tecnológicas. Não, policiais da Polícia Militar a maior capacidade de munição. Polícia Militar aposentou o revólver. Não, você tem outras forças de segurança pública ainda utilizando o revólver. Por exemplo. Com certeza, guardas municipais. Por exemplo, que fato é, não tem dinheiro para se fazer tudo no Brasil. No Brasil nós temos um orçamento limitado e pagar R$10 mil em uma câmera, você é um militante. sendo que o policial, pela Constituição Federal, já tem a presunção da veracidade das suas alegações, me parece inclusive uma redundância. Você é militante anti-câmera, cara. Eu só não acho racional. Você é militante anti-câmera. Eu não acho racional. Eu sou militante a favor do orçamento. Você é militante das câmeras. Eu sou militante de um monte de coisa, mas não anti-câmera. Você é militante anti-câmera. Pera um pouquinho. Vocês não acham que esse caso das câmeras e esse assunto, parece que toda vez que eu venho aqui, esse assunto boia. Te persegue, Vocês estão me perseguindo com essa câmera aí, eu vou reclamar pra mãe. Eu acho assim, a gente tem que olhar uma coisa. Não era melhor, tudo bem, não vou dizer se é certo ou se é errado, né, o problema da câmera, mas tem um estudo amparando tudo isso e depois uma legislação, porque até onde eu percebi, eu posso estar errado, mas a decisão das câmeras até o momento é meramente uma decisão administrativa, precisava ser uma decisão legislativa, precisa ser aprovada em lei. Eu achei que ser regulado isso daí. Eu acho que falta um pouco de aprofundamento, e aí com aprofundamento, com estudo, etc., pode-se requisitar entidades privadas, aí pagar um estudo, comprar um estudo, o Estado de São Paulo comprar, se for o caso, ou o governo federal comprar um estudo aí para ver a viabilidade. E dali se legislar a respeito. Agora, do jeito que a coisa está sendo feita hoje em dia, é muito complicado, não vamos chegar em lugar nenhum. Agora, Vilela, em relação à própria segurança pública, tudo isso não tem que ser feito muito mais rápido, há tempo para fazer levantamentos, porque o crime está aí, né, comandante? Eu passo a palavra. Vai piorar, hein, o crime, porque a hora que acabar essa guerra da Ucrânia, esse excedente de armas aí vai vir tudo para cá, viu? Nessa questão, é importante a gente ter claro que hoje o Brasil, ele vive uma situação extremamente caótica, uma crise no campo da segurança pública. E o fato é que, embora do ponto de vista constitucional seja uma atribuição dos estados, a gente tem uma realidade que não cabe muito na prática, porque o crime organizado, ele tem abrangência nacional e abrangência internacional, inclusive. Então, é papel do governo federal ser o capitão do time que vai organizar os estados na luta contra o crime organizado. E aí, quando a gente vê essa questão da câmera nos
fardamentos, por exemplo, é importante a gente ver que a câmera não cai do céu, a câmera tem um custo. Se o governo federal de fato quisesse que todos os policiais militares do Brasil tivessem uma câmera no peito, ele trataria isso como uma prioridade, o governo federal trataria isso como uma prioridade e investiria recursos para isso. Nós tivemos agora, no final do ano passado, o lançamento do Programa Nacional de Segurança Pública, que colocou 700 milhões de reais na segurança pública. Às vezes a gente fala de alguns números, parece uma sopa de números, sopa de letrinhas, mas a gente não sabe quantificar o que é isso. 700 milhões de reais não é nada para a segurança pública. Nós temos uma realidade de 5 bilhões de reais que vai para o financiamento de campanhas e apenas 700 reais que foi para esse grande pacote nacional de segurança pública. Se o Brasil quisesse, se o governo federal quisesse implantar realmente um programa para colocar câmera nas fardas dos policiais, ele deveria alocar recursos nesse sentido e fazer parcerias com os estados para que os estados daí pudessem alimentar desses equipamentos a sua força em cada unidade da federação. Mas não, o governo federal não libera recursos para a segurança pública. O Brasil precisaria de pelo menos 5 bilhões de reais para colocar uma câmera na farda de cada policial. Com os 700 milhões de reais do Plano Nacional de Segurança Pública, precisaria pelo menos mais 7 planos para pelo menos conseguir colocar a tal da câmera na farda dos policiais. Olha, Vilela, segurança pública é uma das poucas matérias que a Constituição resolveu tão bem, que é responsabilidade dos estados. Então, assim, se você acha que não cabe às instituições responsáveis, que são os governos do estado, melhorar a atuação da polícia militar, aí eu não sei o que você está pensando que o governo federal... Eu falei o oposto, né? Eu falei o oposto, né? Não é o governo federal que vai decidir por câmera. As corporações têm que estar abertas a melhorarem. Mas, Leandro, quem paga a conta? Olha só, essa conta, ela se paga, Cristiano, porque é um investimento na vida. Mas quem é que paga? Me mostra, da onde? Vai tirar de onde? Dinheiro é recurso finito. Não é finito, não é finito. O recurso que pode fazer com que a gente cresça, se a gente tem um tipo de investimento que produz tecnologia, que preserva a vida, esse recurso se multiplica. Da onde ele se multiplica, Leandro? Pelo amor de Deus. Leandro, canetada de político não gera riqueza. Leandro, você está sendo negacionista, Leandro. Você vai me desculpar. A vida de uma pessoa, ela gera riqueza para o país. Claro, meu querido, mas da onde vai tirar o dinheiro para custear isso? Se o governo federal encarasse esse problema de frente, o governo federal, ao invés de gastar com um monte de situação que não vale a pena, alocaria recursos. Vocês estão mostrando a dimensão do problema e querem tratar ele de forma meramente administrativa. Eu quero que o comandante aqui fez um pedido que era de um estudo. Né? Eu quero citar aqui o estudo do Centro de Ciência Aplicada à Segurança Pública da Fundação Getúlio Vargas aqui de São Paulo, de autoria de Joana Monteiro, Eduardo Fagundes, Júlia Guerra, Leandro Piquet, que mostra o seguinte: a tecnologia teve um impacto de redução de 57% das mortes em função de intervenção policial. Foram identificados reduções de indicadores que podem refletir mudança do esforço policial, como prisões e ocorrências criminais. Ao contrário, houve aumento do registro de ocorrências por porte de drogas e porte de armas. Ou seja, o que você vai economizar enfrentando o combate às drogas, com o combate às drogas, você está economizando colocando câmera. Isso aqui é um estudo, teve participação da Polícia Militar do Estado de São Paulo nesse estudo. Vocês só estão dando embasamento para aquilo que eu falei. Dada a magnitude, tá, do problema, o que a gente está pedindo envolve mudança de comportamento da polícia, mudança do relacionamento com a sociedade. Um custo aí que eu não vou negar, esse custo existe. Não vou dizer se é proibitivo, se é adequado ou não. Mas isso não pode ser decidido de forma administrativa. Isso precisa ser levado para a Assembleia Legislativa, no caso de São Paulo, e ser debatido. Aí tudo bem. Aí cada um, quem fizer melhor a lição de casa, consegue aprovação. A primeira etapa aqui que o senhor mencionou, que era a de um estudo, está feito. Teve participação da Polícia Militar. Pode dar outros, encomendar outros. Eu não vejo problema. Só não acho que deva ser uma decisão. Eu vou passar para você. Fique à vontade. Só não acho que deva ser uma decisão meramente. Não pode ser uma decisão administrativa isso daí, gente. Tem que passar. Comandante, mas nesse ponto eu vou discordar também, porque a gente está falando de gasto de recurso público. O gasto de recurso público é uma questão administrativa. É o governo eleito quem decide onde vai alocar determinados recursos.
Eu entendo que, honestamente, é importante ter esse tipo de tecnologia para, como bem colocou o Leandro, diminuir a letalidade, por exemplo. Agora, isso tem um custo. O que eu vejo, por exemplo, é que o governo federal, que deveria ter uma função de capitão do time, que deveria, de alguma forma, agregar os estados dentro de uma política nacional de segurança pública, não gasta o devido, não dá a devida atenção a esse tipo de situação. Se o governo federal pegasse 5 bilhões do seu orçamento e repartisse com os estados para a compra desses equipamentos, o assunto teria acabado, não tenho dúvida. Os estados já estariam com as suas câmeras nos fardamentos, não teria mais assunto. Mas o governo federal não investe em segurança pública. Infelizmente, o governo federal no Brasil não investe. E a gente tem um crime organizado que cada vez mais tem uma entrada em nível nacional e internacional. E aí não dá para a gente ficar apenas cada estado no seu quadrado. Nunca se desmontou tanto o negócio do crime organizado no Brasil como agora por meio da Polícia Federal. O governo federal tem que cumprir o seu papel de polícia de fronteira, tem que cumprir o seu papel de crime contra a economia pública, porque o crime do tráfico de drogas é também um crime contra a economia pública, né? E acho que a gente tem que apontar para as responsabilidades. Eu concordo com você que deveria ter mais dinheiro disponibilizado para a política de segurança pública dos estados. A questão é que os estados têm autonomia para decidir sobre isso. E em muitos estados, inclusive no estado de São Paulo, o problema não é de recursos. Os cofres do estado de São Paulo tem condições de arcar com esse custo, sim. Exato, mas tem outras prioridades. As prioridades... É uma decisão administrativa. Entre a prioridade de fazer uma operação como a que está sendo feita agora, que muitas vezes envolve recursos volumosos, e a prioridade de se avançar. Por exemplo, você não precisa ter a câmera em todo policial, mas você pode ter a câmera no policial que está nesta operação. É uma questão de inteligência. Você fica falando como se precisasse, assim, um policial, uma câmera. Não. Precisa ter um conjunto de câmeras disponíveis para que nas operações críticas o policial esteja utilizando. Eu adoraria que o Brasil gastasse 5 bilhões de reais para colocar uma câmera em cada policial do que gastar 5 bilhões de reais com penduricalhos para autoridades, com financiamento de partidos políticos, com uma série de outras coisas. É uma questão de você ver e dos governos colocarem claramente o que é prioridade. Segurança pública tem que ser prioridade. Milhares e milhares de vidas estão sendo perdidas porque falta ao Brasil encarar de vez o problema de segurança pública. E os grandes grupos organizados, os grandes grupos criminosos organizados estão crescendo. 30, 40 anos atrás, você tinha o grupo que comandava o tráfico no Rio de Janeiro, outro grupo era em São Paulo, outro grupo... Hoje em dia são organizações imensas. Então, não adianta a gente achar que cada unidade da federação vai conduzir isso sozinha. Você tem que ter o capitão do time, que é o governo federal, e implantar um programa nacional de segurança pública. A Polícia Federal está cumprindo o seu papel de segurança pública, de desmontar crime, Ministério Público. Infelizmente não está, Leandro. A gente tem agora Infelizmente o crime organizado está ganhando o jogo. O Sarrúbio com a proposta de o GAECO em nível nacional. Eu acho que essas coisas estão sendo feitas. Disponibilizar recursos, eu concordo com você que é prioridade. Agora, é a polícia local que vai decidir se aplica ou não esses recursos. E, você me desculpe, mas numa operação crítica como essa, os policiais deveriam estar trajando câmera. É só assim, nós temos aqui um conjunto de 1.000 câmeras disponíveis, não precisa ter 1 para 1. Aí é uma operação crítica, coloca a câmera. Tem operação crítica todo dia na Polícia Militar de São Paulo. Essa é a mais crítica em curso no momento. Tanto que o Gabinete da Secretaria de Segurança Pública está sediado em Santos nesse momento. Existe todo dia em São Paulo, infelizmente.